Filipenses, no capítulo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu preciso muito da sua atenção, porque você precisa entender o que eu vou falar aqui, e esse assunto é um assunto muito complexo. Existe uma imagem que raramente nós associamos aos heróis da fé. E essa imagem é de um homem de Deus, sentado sozinho, cansado de lutar e tentando encontrar forças para continuar. Nós gostamos de lembrar dos personagens bíblicos, né? Através das vitórias que eles receberam. Só que nós esquecemos que muitos deles também conheceram o medo, o silêncio, a tristeza e o esgotamento. A Bíblia é um livro de milagres, mas também é um livro que fala de gente. Gente como eu e como você, seres humanos. Gente que chorou, sofreu, sentiu-se abandonada, em alguns momentos desejou até desistir. Porque a maior certeza que você tem de que Deus te chamou é a vontade que você tem de desistir. Talvez seja por isso que essa mensagem aqui, ela continua tão atual. E eu quero falar de algo muito necessário nos nossos dias: a depressão. A depressão, ela é uma das prisões mais cruéis da existência humana. Porque as grades da depressão não são visíveis. Ela aprisiona a mente, enfraquece a vontade, rouba a esperança e altera a maneira como a pessoa interpreta a sua realidade. E não é apenas tristeza ou um dia ruim. A depressão é um estado profundo de abatimento que pode afetar nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos relacionamentos e até trazer sintomas para o nosso corpo. Uma pessoa depressiva perde o interesse pelo que antes lhe dava prazer, sente um cansaço constante e pode apresentar alterações no seu sono, no apetite, na concentração e na motivação. Em alguns dos casos, também existem fatores biológicos e alterações em processos cerebrais ligados à regulação do humor. Aos poucos, uma pessoa depressiva vai perdendo as cores na vida, a visão de futuro, e automaticamente a desesperança se torna a moradia dessa pessoa. O mais importante é compreender que alguém pode servir a Deus e ainda assim enfrentar essa batalha com a depressão. A depressão, ela pode alcançar membros dedicados, obreiros, líderes e pastores.
Um grande exemplo na Bíblia Sagrada foi Elias, que depois de uma das suas maiores vitórias, ele sentou-se debaixo do zimbro e pediu a Deus a morte. Isso por causa da sua exaustão, que era tão profunda, que ele já não conseguia enxergar possibilidades, e entretanto Deus não o acusou. Porque antes de Deus o confrontá-lo, e Deus percebendo que ele dava indícios de uma depressão, primeiro Deus ofereceu descanso, alimento, presença e direção. Deus cuidou para depois restaurar. Para que você entenda, dentro desse texto, a Bíblia não afirma que Paulo enfrentava um quadro clínico de depressão, mas ele possuía, diante de tudo aquilo que nós lemos aqui, motivos para se entregar ao desespero. Foi perseguido, rejeitado, agredido, privado da sua liberdade, submetido a constantes incertezas, mas acima de tudo isso, mesmo preso em Roma, ele escreveu algo que eu preciso fazer você gravar na sua mente. Diante de tudo isso, ele diz assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Aleluia. A palavra central aqui é aprendi. Paulo não nega sua dor, mas ele aprendeu através dela. Verdade aqui é que o sofrimento não desapareceu. O sofrimento deixou, mesmo presente, de governar a psique, o subconsciente e a mente de Paulo. Seu corpo estava encarcerado, mas a sua esperança permanecia livre. E parafraseando, fazendo uma ponte hermenêutica para a atualidade, hoje muitas pessoas vivem uma situação contrária. É um paradoxo. Caminham pelas ruas, trabalham, frequentam a igreja, convivem com a família, mas estão aprisionadas dentro da própria mente. E o seu carcereiro não é Roma. O seu carcereiro é a depressão, te acusando, te desgastando e te convencendo que a sua dor não vai ter fim. É por isso que nós precisamos observar o que a depressão produz dentro de nós e como podemos evitar que ela nos governe. Em contrapartida também, nós precisamos aprender como igreja a abandonar o julgamento e nos tornarmos um ambiente de acolhimento e restauração. E por último, entender como Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa força e a nossa esperança quando atravessarmos os vales da nossa alma. E agora eu falo como terapeuta. Nesse momento, buscar terapia não é falta de fé. Fazer terapia é ter sabedoria. Porque a presença de Deus, ela fortalece o seu espírito. Mas ela não elimina automaticamente todos os conflitos. A presença de Deus, ela te ajuda a sustentar a sua alma durante o processo de cura. Gente, entenda uma coisa, a depressão é real, mas ela não precisa ser o nosso capítulo final. Existe ajuda, existe tratamento, existe um Deus que continua transformando prisões interiores em caminhos de liberdade. Para você entender esse texto aqui de Paulo, ele se desenrola em 3 instâncias. A experiência pessoal de Paulo,
a experiência da igreja e dos seus liderados, e como Deus enxerga uma pessoa que está enfrentando isso. A depressão muitas vezes mantém a pessoa presa ao que já aconteceu, para você entender. Por isso que a depressão é o excesso do passado. E existem pessoas vivendo hoje, mas morando emocionalmente no seu ontem. Por isso, quando você entende como a dor pode te afogar, você precisa aprender que o passado, ele não deve ser resolvido ou vivido como uma sentença, te julgando, te apontando, mas ele precisa ser interpretado como aprendizado. Deixa eu te explicar uma coisa. Você não é responsável pelo que te acontece, mas você pode decidir o que fazer com o que lhe aconteceu. Eu vou repetir essa frase para você guardar. Você não é responsável pelo que te acontece, mas você pode decidir o que fazer com o que te aconteceu. Você não controla a sua vida, mas pode decidir o que isso vai produzir dentro de você, porque o passado, ele pode até explicar as suas feridas. Eu estou assim por isso, eu estou assim por aquilo, mas ele não tem autoridade para determinar o seu futuro. Aleluia. E eu quero fazer você entender que o seu momento não define a sua história. O seu passado não define a sua história. A sua dor não define a sua história. E aí você pode achar que uma mensagem dessa num culto de doutrina é uma mensagem coach, não é? Mas se você entender o que eu estou te falando aqui sobre as doenças da alma, e eu torno a dizer, eu falei isso numa mensagem, torno a dizer que muita gente não vai para o inferno por causa de adultério, desses pecados corriqueiros. Muita gente pode correr o risco de perder a salvação dentro da igreja por causa da amargura, do rancor, do ódio, por causa de doenças da alma, de pensamentos negativos que são provenientes de sentimentos negativos. Então isso daqui é muito mais do que uma mensagem motivacional. Isso aqui é uma mensagem doutrinária. E a primeira verdade que nós aprendemos aqui, e eu queria que você colocasse aí em Filipenses 3, 13 e 14. A primeira verdade que nós aprendemos dentro desse texto é que você não precisa reviver o seu passado. Você precisa aprender com ele. O primeiro processo de cura para a depressão é que você não precisa reviver o seu passado, mas você é capaz de aprender com ele. Eu vou repetir novamente. Você não precisa reviver o seu passado, mas você é capaz de aprender com ele. Tem como colocar aí para toda a igreja ler? Vamos lá no 3? Vamos? 1, 2, 3. Quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que estão atrás de mim, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Observe o que Paulo diz. Paulo, ele está dizendo que ele está se esquecendo das coisas, das memórias negativas. Só que tem um porém aqui. Esse esquecer não é uma amnésia, não tem como esquecer o que você passou. O que Paulo está dizendo é que ele aprendeu com as coisas que o fizeram sofrer, e ele aprendeu tanto que agora ele é capaz de seguir em frente. E uma das características mais cruéis da depressão é a
capacidade que ela tem de transformar o passado em uma prisão permanente. O tempo passa, os anos avançam, as pessoas mudam, mas a mente continua voando no mesmo lugar. A pessoa acorda no presente, mas emocionalmente ela permanece vivendo em acontecimentos que já terminaram. Ela revive rejeições, ela relembra traições, ela revista as culpas, ela alimenta arrependimentos e reabre feridas que deveriam estar em processo de cicatrização. É como se a nossa alma ficasse presa em um corredor sem fim, caminhando todos os dias pelas mesmas lembranças dolorosas. Só que o problema não é lembrar do passado. O problema é permitir que ele continue exercendo uma autoridade sobre a sua vida. Porque o passado ele pode explicar muitas das suas dores, mas ele não pode tornar o dono do seu futuro. E existem pessoas que mesmo dentro da igreja, adorando a Deus, falando língua estranha, pregando, cantando, servindo, que estão feridas pelo seu passado e pelas coisas que viveram e enxergam a sua vida com a lente das dores. Elas não analisam mais a realidade como ela é, mas como a dor lhes ensinou a enxergar. E quando isso acontece, a pessoa deixa de aprender com a experiência e passa a ser governada pela dor. Só que o que você precisa entender é que Paulo, ele poderia ter vivido assim. Ele poderia ter sido consumido pelas injustiças que sofreu, pelas perseguições que enfrentou, pelas perdas que acumulou ao longo da caminhada. Mas ele escolheu um caminho diferente. Olha o que ele diz: eu aprendi a me contentar como o que tenho. Essa palavra muda tudo. Por quê? Porque Paulo não negou a sua dor. Ele não fingiu que ela não existia. Ele simplesmente decidiu extrair da sua dor aquilo que poderia produzir conhecimento e crescimento. A dor passou pela vida dele, mas não assumiu o controle da sua mente. E existe uma diferença muito grande entre carregar feridas e carregar correntes. Aleluia. Porque as nossas cicatrizes, elas são capazes de contar apenas com gestos por onde nós passamos. Só que as correntes, ela mantém pessoas aprisionadas. O que você precisa entender é que quem aprende com a dor amadurece. Mas quem vive alimentando a dor, adoece. Existe uma prática que eu faço sempre com os meus pacientes, que é a prática do espelho. E no momento de terapia eu pergunto para eles: olha no espelho e me fala quem você vê. Porque o grande problema é que a dor, ela te transforma em alguém que você não era. Porque a grande verdade da vida é que ninguém amadurece sorrindo. Ninguém. A gente amadurece através das pancadas, dos sofrimentos. Se eu fosse perguntar aqui para você: quantas vezes você já recebeu vitória? Eu tenho certeza que você vai contar em um dedo. Agora, se eu perguntasse para você quantas vezes você já sofreu, nem o dedo do pé daria para contar. Só que o que você precisa entender é que você precisa parar de transformar as suas lembranças difíceis na sua moradia. O passado, ele deve ser um professor e não o carcereiro. Só que o pior lugar para você morar é aonde a sua dor te feriu. Aprenda com ela, cresça através dela, mas não permita que ela continue escrevendo capítulos na sua vida que Deus já encerrou.
Está na hora de você aprender a olhar para frente. Segunda verdade que eu aprendo dentro desse texto é que Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos, não é? E dentro da cadeia, Paulo escreve para Timóteo. Eu não sei se é na segunda carta, ele diz que das pessoas que o desamparou. Na segunda carta de Timóteo, abre aí para mim, no capítulo 4, 16 e 17. 2 Timóteo 4, 16 e 17. Depois, 1 Coríntios 12, 26. Vamos ler no 3, vamos? 1, 2, 3. Coríntios, 1 Coríntios 12, 26. Essa é e deve ser a prática da igreja. Olha só, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Olha aqui. Não, só isso, só até aí. Entenda que o mesmo Paulo que ensinou os crentes a se importarem uns com os outros, foi abandonado pelos mesmos. Eu vou repetir isso aqui para você entender. O mesmo Paulo que instrui sobre koinonia, unidade, fraternidade e a coisa mais importante da igreja, eu vou tornar a dizer isso aqui. Igreja não é lugar para você vir, dar lugar, falar em mistério, pular de um pé só. Isso daí é uma emoção advinda do que você recebe do Espírito Santo no momento. Agora, se você entra na igreja e não tem coragem de dar a paz do Senhor para alguém, não tem coragem de olhar para alguém com um sorriso, e não tem coragem, eu torno a dizer isso, de olhar para o irmão e fazer assim: eu senti de Deus de te dar um abraço. E aí, o que acontece? O ser humano, ele é movido pelas suas emoções. Eu já estou caminhando para o final. E pelo fato das emoções, a gente oscila. Tem dia que a gente não está com vontade de dar glória a Deus. Tem dia que a gente não está com vontade de dar aleluia. Tem dia que a gente vem para a igreja e só quer ficar o quê? Quieto. E aí o que, não é? A maioria dos pregadores fazem. Crente gelado, crente isso. Você não pegou, era para você ter dado pelo menos um alê. Quando na verdade você só vem para receber. Você chegou e falou: Deus, eu estou tão mal hoje que eu só quero ficar quietinho. E aqui está a segunda verdade que eu encontro dentro desse texto. Se quiser anotar, é muito bom. Não critique aquilo que você não entende. Faça parte de uma igreja curada que sabe acolher. Eu vou repetir. Não critique aquilo que você não entende. Faça parte de uma igreja curada que sabe acolher. A igreja comete um erro muito grave quando transforma toda dor que alguém está sentindo em demônio, em pecado escondido, em falta de fé. Isso não é discernimento espiritual. Muitas vezes é ignorância disfarçada de autoridade. Por quê? Porque o ser humano possui a péssima mania de afirmar aquilo que não conhece e repetir como verdade aquilo que ele nunca estudou. E eu não estou falando que porque as pessoas acham, não é? Que é o pastor que tem que acolher. Não, meu irmão.
Quem tem que acolher é você. Porque o pastor, ele cuida de muita gente, mas só toma nota das coisas quando um crente ou uma ovelha chega para ele e expõe o problema de alguém sem escandalizar. E é isso que você precisa entender. A gente tem mania de afirmar aquilo que não é verdade e passar para frente aquilo que a gente não entende. E aí, enquanto alguns levantam suspeita, a pessoa que está do seu lado, deprimida, está apenas tentando encontrar forças para sobreviver mais de um dia, porque culto não é 2 horas, culto é uma vivência. E deixa eu falar uma realidade, o nosso culto diário, ele tem vários embates. Tem gente que vai sair daqui, vai voltar para sua realidade, a realidade de um casamento falido, a realidade de ver o seu filho fora da igreja, mesmo você servindo, a realidade de ter uma dificuldade financeira, mesmo servindo a um Deus todo-poderoso. E aí, o que acontece? A gente tem que ter a empatia. Por quê? Porque nem toda pessoa abatida, ela está afastada de Deus. Muitos estão emocionalmente exaustos, feridos por perdas, sobrecarregados por cobranças e aprisionadas em conflitos que ninguém consegue enxergar. E aí, quando a igreja responde com acusações, ela não cura a ferida. Pelo contrário, ela aumenta a profundidade dessa ferida. Gente, a pessoa já luta contra a culpa dentro da mente e ainda precisa enfrentar a condenação em um lugar que deveria trazer para ela libertação. Não, porque a gente é espiritual demais. E essa espiritualidade tem nos afastado do que realmente é ser igreja. Ei, culto não é lugar para receber. Culto não é lugar para levantar um profeta e dizer assim, vou te dar a sua vitória, e isso, aquilo, não. Culto é lugar para você aprender 2 coisas: amar a Deus acima de... e ao próximo como a ti mesmo. Você já perguntou para alguém que entrou na igreja, ou talvez para quem sentou do seu lado, se ele está bem? Você já perguntou? Porque a gente chega com cara de delegado. É desse jeito. A cara de quem comeu limão galego com sal. Isso não é ser igreja, meus irmãos. Com todo respeito, nós estamos perdendo a identidade de igreja. A gente só é crente em congresso. A gente só é crente em departamentos. E cadê a verdade do evangelho? Porque uma igreja curada não é aquela que possui resposta para tudo. É aquela que permanece do lado, eu estou todo arrepiado aqui, aquela que permanece do lado do irmão quando as respostas acabam. Porque uma igreja de verdade, ela acolhe, uma igreja de verdade, ela escuta, uma igreja de verdade, ela acompanha, quando é necessário, orienta a pessoa a buscar uma ajuda profissional, a falar com seu pastor. Às vezes o cuidado começa com apenas um sorriso verdadeiro, um abraço sincero e uma ligação durante a semana. Ei, a igreja é o corpo de Cristo, não é o tribunal aonde dá sentença.
E corpo saudável não despreza um membro ferido. Um corpo saudável concentra forças para restaurá-lo. E antes de criticar a dor de alguém, aquilo que você não entende, senta do lado de quem sofre. Talvez você não consiga retirar imediatamente essa pessoa da prisão, mas só o fato dela saber que você está do outro lado da grade, dizendo para ela: eu estou contigo. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida, mas saiba que eu tenho 2 joelhos dobrados pela sua casa, pela sua saúde, pela sua vida, pela sua família. E eu creio que Deus vai mudar a sua história. Daqui a pouco você vai estar do outro lado da grade, solto, liberto, dando glória a Deus, aleluia, e chorando não com lágrimas de dor, mas lágrimas de alegria. A última verdade dentro desse texto: se você não encontrar solução dentro de você, se você não encontrar solução ao seu redor, eleva os seus olhos para os montes. A última verdade dentro desse texto é que se o mundo ao seu redor desprezar a sua dor, Deus se aproxima de você, mas não te perde. Eu vou repetir essa frase. Se o mundo ao seu redor desprezar a sua dor, Deus se aproxima de você, mas Ele não te perde. Ei, olha aqui para mim. Deus não olha para a depressão com desprezo. Ele olha com misericórdia. O ser humano tem a tricotomia, não é? Corpo, alma e... Quando a gente morre, o corpo vai para a terra, a alma se desliga do corpo e vai para o plano imarcessível, e o espírito volta para aquele que criou. Só que antes desse desvencilhamento, dessa separação, Ele é o Criador de tudo. Foi Ele que fabricou essa conexão do Espírito que está posta em você. Foi Ele que criou a sua alma. Então só quem cria a alma é capaz de se preocupar com ela. Então Deus, Ele não olha para a depressão com desprezo. Deus olha para a depressão com misericórdia. Deus não humilhou Elias. Deus cuidou dele. Deu descanso, alimento, direção. Porque a visão divina diante da dor não é uma condenação, é uma restauração. E quando tudo falhar na sua vida, Deus ainda continua sendo o seu refúgio. Eu vou repetir porque tem gente que precisa ouvir essa frase. Quando tudo falhar na sua vida,
quando o psicólogo falhar, quando o psiquiatra falhar, quando o terapeuta ocupacional falhar, quando o neuro falhar, quando o psicanalista falhar, quando todas as ciências humanas falhar, quando a religião falhar. Porque Deus não é a religião. A religião é uma crença limitante que foi criada dentro da sociedade para impor limites. Porque o ser humano precisa de um freio. Só que Deus não é a religião. Deus é Ele por si só. E quando tudo isso ao seu redor falhar, porque existem coisas que nem a sua família te entende. Quantos maridos não entendem a esposa? Quantas mulheres não entendem seus maridos? Quantos pais, e é por isso que os filhos estão se perdendo, porque nós não gastamos tempo com a família. Nós permitimos que o entretenimento preencha essa lacuna. E aí uma família que poderia estar conversando, um está assistindo Netflix, o outro está assistindo o Instagram. Só que isso é um mal do século. Não tem como mudar, mas é possível se adaptar. Mas quando isso falhar, e as pessoas não têm culpa, é isso que você precisa entender. Por mais que as pessoas vivam ao seu redor, você precisa desenvolver a capacidade de precisar de pessoas, mas depender apenas de Deus. Porque Deus, Ele sempre continuará do seu lado. A depressão pode gritar que acabou, mas Deus sussurra: Delevará-se erguia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus sussurra que ainda existe o caminho. Eu queria que, por gentileza, você colocasse a mão no seu coração. Eu encerro agora. E por alguns segundos, feche os teus olhos. Sinta como você estivesse agora no interior da sua alma. Tudo escuro. Tudo escuro. Feche os teus olhos. E nesse momento agora você ouve alguns passos. Só que você não consegue ver quem é. E a sonoridade desses passos vão aumentando. De repente, lá no final, você vê uma luz. Que através da sonoridade dos passos aumentando, essa luz também aumenta. E de repente você vê um rosto. Que você nunca viu, mas é familiar. E esse rosto te traz tanta paz. Esse rosto te traz tanta alegria, tanta leveza na sua alma. É Jesus que está entrando no seu interior para iluminar a sua vida interior. E você vai dizer como Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Esse salmo é totalmente terapêutico, porque ele diz assim: e tirou-me de um charco de lodo. Sinta como Deus agora, Jesus, segura na sua mão direita e diz para você que se até aqui todos os mecanismos de ajuda que você procurou não trouxe para você
alguma solução, a presença de Deus vai te dar essa solução.